Sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, 31ª edição. Um dia aqui bacana, foi uma luta aqui, mais de um ano negociando aqui para o nosso convidado vir. Todo mês eu mandava uma mensagem para ele, agora não sei o quê. Entendo, agendas difíceis, um executivo importante da nossa indústria, mas ele veio, ele está aqui, estamos muito felizes, eu e Pedro. Eduardo Gestas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, mas eu vou te desmentir, vou começar te desmentindo. Calma aí, não. Foram 2 convites. Eu gosto muito de conversar com vocês e com o Pedro, enfim, então, pelo amor de Deus, foram 2 convites, do segundo eu já aceitei. Por alguns, tá? Mas tudo bem. A gente gosta assim, de conversas com discordância. É isso aí. Começamos discordando. É isso aí. Bom na frente. Não, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu acho que dispensa apresentação dos principais lideranças da nossa indústria. Eduardo Gestas, CEO da Atlântica. E, novamente, muito obrigado por ter vindo estar aqui. Acho que o papo promete. Pedro, quer falar alguma coisa antes da gente começar a atacar, turbinar o nosso amigo aqui? Apenas super bem-vindo, sempre um prazer estar contigo. A gente admira bastante seu trabalho. Temos diversas pautas paralelas sempre acontecendo. A gente se cruza o tempo todo, Você vai trazer informação bastante relevante. Hoje tem conversa boa. Obrigado pelo convite. Não, prazer. Espero contribuir. Gestas, a gente sempre começa assim, como eu falei brincando aqui, acho que você dispensa apresentações, mas a gente sempre pede para o convidado se apresentar, falar um pouco da vida dele, da carreira, como veio parar nessa indústria. Por favor. Bom, eu sou um meio economista e administrador de empresas, né? Eu cursei 2 anos de economia, depois eu fiz administração. Eu tive uma carreira extremamente variada, né? Eu sou um generalista, passei por vários setores, desde bens de consumo, consultoria de gestão, telecomunicações, serviços financeiros, entretenimento ao vivo, hotelaria, educação. Esse eu não sabia, entretenimento ao vivo. Entretenimento ao vivo, T4F. Eu tive uma passagem na T4F, curta, mas bastante intensa. E estou na Atlântica tem 8 anos, né? Completei 8 anos agora. Né? Essa não é a minha primeira experiência como hoteleiro. Eu tive uma passagem de 2 anos e meio como CEO de Sauípe e depois mais 3 anos no conselho, no projeto de preparação de venda do empreendimento. Eu sou capixaba, estou aqui em São Paulo há cerca de 30 anos, já se vão 3 décadas, casado com uma paulistana, 3 filhos, e por opção corintiano, fiz uma escolha difícil, né, mas honro ela desde então. Legal, já queria até aproveitar e começar abordando isso. Assim, como você falou, você tem experiências por vários setores. E assim, né, a gente sempre questiona que a gente sabe que é um negócio complexo. Eu nem me arrisco muito a falar de distribuição, por exemplo, porque eu acho que é um lance absolutamente complexo. E aí, a hotelaria é um bom negócio, de fato, assim? O que você pode dizer com essas amplas experiências que você tem profissionais? Olha, hotelaria é um bom negócio. Hotelaria me encanta, né, exatamente pela complexidade dela. É um negócio complexo e é interessante porque existe uma visão simplificada do que é um negócio, né? Todo mundo se diz entendedor de hotelaria. E é um negócio muito dinâmico e muito complexo, né? Começando... e é isso que, para mim, isso que faz com que o trabalho, a oportunidade de estar nesse setor, ele é tão interessante para mim, né? Posso só te interromper Claro. Um segundinho? Porque quando entra um repórter novo lá no Hoteler News, eu sempre pergunto para ele, o que a gente faz? Assim, qual o setor onde a gente está inserido? E a primeira resposta de todos eles, invariavelmente, é turismo. Falei, não, meu amigo. Exato. Estamos em outro setor. Se alguém não sobe um prédio ali, não temos hotel, entendeu? Não, e é interessante você pegar, né? Você tem a cadeia do turismo e dentro da cadeia do turismo você tem a cadeia da hotelaria. Então a gente está falando de uma cadeia que ela é uma cadeia longa e horizontalizada.
né, ela por si só, dentro da cadeia do turismo, ela já é muito complexa, porque você tem as bandeiras, das bandeiras você tem os desenvolvedores e construtores, incorporadores, depois você tem os investidores, que tem vários formatos, aí você tem os administradores e operadores, depois você tem o canal de distribuição, né? Os canais que são complexos, e depois você chega na ponta final, que são os clientes, e você tem que dividir muito bem o que é um cliente de lazer do que é um cliente corporativo, que a forma que você lida com eles é bem diferente. Então isso por si só já te dá uma noção, né, de que o negócio não é tão simples assim. E ela é uma cadeia que ao longo do tempo ela se horizontalizou, você não tem nenhum player verticalizado, né? Então quando você olha a cadeia inteira, cada elo dessa cadeia tem uma dinâmica muito própria, tem ciclos diferentes, tem pressões diferentes, tem foco de inovação diferente, né? E esse processo de horizontalização, de desverticalização do negócio de hoteleira começou há algumas décadas e ele se intensifica, né? E aí você vai e olha, é um setor que além de ter essa situação, ele é muito fragmentado, né? São muitas marcas, são muitos jogadores, ele é por natureza descentralizado, a gestão é muito descentralizada, né? E você tem uma complexidade de canais enorme, né? É um setor muito intermediado, extremamente intermediado. O que faz, você tem muito custo em distribuição e você tem uma gestão, né, de tentar maximizar, gerir uma cadeia que é complexa, que tem conflitos, enfim. É um setor também que ele é muito sujeito a externalidades, ele tem uma volatilidade, ele tem um ciclo próprio, mas além do ciclo próprio, ele é muito suscetível a externalidades, não só situações macroeconômicas, né? Ele depende muito de atividade econômica, de distribuição de renda, de preço de petróleo, enfim, de câmbio, isso tudo impacta muito. Do mood do consumidor E também. por último, ele é muito sensível a questões de saúde e geopolíticas, né? Por exemplo, você tem uma pandemia, o sofrimento do setor é enorme. Você tem uma crise geopolítica, tem uma crise de terrorismo, como aconteceu no começo do século XXI, o setor, ele sente, ele reage, ele é muito volátil, ele reage muito rapidamente, né? E ele tem uma questão, aí voltando até a um ponto pessoal que eu gosto de falar, ele tem um dinamismo dual, duplo, que eu acho que faz o setor muito interessante, principalmente a parte de administração hoteleira, né? Dentro desses itens da cadeia que eu falei, que você como gestor, você lida com duas engrenagens muito distintas, né? Uma engrenagem que é a operação hoteleira, que tem um foco em rentabilização do ativo, ele é um negócio muito varejista, né? De ciclo curto, muito voltado à promoção, né? E é um negócio de barriga no balcão. E você tem a outra engrenagem do negócio é a volumetria, que é o crescimento, a expansão, que é um negócio muito diferente, é um negócio B2B, né, de aproximação e desenvolvimento de parcerias com incorporadores e investidores. O ciclo é muito mais longo, não só de contratação, mas de renovação. E essas duas engrenagens elas são muito interdependentes. Então, a pessoa que trabalha em hotelaria, no elo de administração, ela tem que lidar com essas duas dimensões, que é complexo, mas torna o negócio interessante, né? E por último, acho assim, como eu falei, ele é um negócio muito antigo, como setor ele é antigo, ele é tradicional, ele não é muito inovador, você pode ter essa percepção. Vários né? estudos mostram isso. Não é muito inovador, o que não quer dizer, né? Qualquer coisa que dura alguns milhares de anos, você tem que defender, alguma coisa se faz de certo. Alguma valia tem. Alguma validade tem. Então a questão assim, não é que ele não é inovador, a entrega de hotelaria é uma entrega humanizada. Ele não é early adopter. A tecnologia ela é periférica, né? Ela não tá. Você usa a tecnologia para melhorar a experiência do hóspede, como? Eliminando os pontos de dor que ele ou ela pode ter na relação da entrega do serviço. Mas a tecnologia ela está muito ativa no processo de gestão, de relacionamento, precificação, né? Mas não é um negócio que ele é ponta tecnologia. Mas ele é extremamente... É um setor que passa por muita transformação,
E eu acho que ele tem, na essência, um propósito nobre. É um negócio interessante, é um negócio que tem por propósito acolher, cuidar, né, que faz com que, inclusive, atraia um perfil de profissional muito interessante, né, que eu chamo de um profissional vocacionado. Entre todos os setores que eu trabalhei, eu diria para você, Vini, que o único setor talvez que tem um perfil de profissional mais vocacionado ou idealista que na hotelaria que eu vivi é em educação. O hoteleiro, ele é um profissional que ele escolheu essa profissão, ele gosta do estilo de vida, ele gosta do negócio. Então isso torna, ele é um entusiasta, né? Então eu acho que todos esses elementos fazem do setor, para mim, um setor muito interessante. Difícil, eu acho que ele tem que... Mas você não me respondeu, é um bom negócio? É um bom negócio, ele é um bom negócio, ele tem volatilidade, né, ele tem essas variáveis, é um negócio como ele volátil a externalidades, né, mas ele é um bom negócio. Pedro, quer começar? Vamos lá, vamos começar o bate-papo. Queria falar um pouquinho com você sobre a nossa capacidade de gerar valor nos negócios, até porque você está numa cadeira importante, eu acho que mais do que discutir o tático, as principais atividades departamentais da empresa, eu queria ter um olhar um pouquinho mais amplo. Quando a gente fala em gerar valor nas empresas, eu vou dividir até uma conversa que você me ensinou uma vez na sua sala, num quadro. Eu falava, olha, a gente gera valor melhorando o resultado dos nossos ativos e a gente gera valor tendo um eixo de expansão, que é um eixo de expansão relevante. Exato. Eu queria começar sobre o que está dentro de casa hoje. Quando você olha para o grupo, quando você olha para as propriedades que fazem parte do portfólio da Atlântica, hoje no Brasil, como tirar mais valor dos nossos ativos? Quais são as prioridades? O que se tem discutido com a estrutura executiva para um novo momento de empresa e uma captação de valor além do que a gente conseguiu até agora? Excelente pergunta. Eu vou começar falando exatamente da dinâmica dessa dupla engrenagem, né, que é volume e eficiência operacional, e elas são muito interdependentes. Elas trabalham, talvez, de forma isolada, mas elas são interdependentes, né, porque quanto melhor você opera a sua rede de hotéis, mais forte é a sua reputação no mercado e mais capacidade você tem de gerar novos negócios em prospecção de novos contratos. Quanto mais volume você tem, quanto mais contrato você tem, quanto mais quartos você opera, mais potencial de ganho de escala você tem para materializar, mais você pode investir em tecnologia e esses ganhos você faz o quê? Se transfere de volta exatamente para os hotéis que estão na sua rede. Tá? Então acho que esse é o ponto de partida. Crescer para a gente não é um fim em si mesmo. Tá? Ele é, na verdade, um meio importante da gente poder maximizar o potencial de sinergia que a gente tem na operação e transferir esses ganhos de volta para a operação hoteleira. Tá? Então, a avenida de volumetria ela tem essa dinâmica. Na operação hoteleira, né, assim, o nosso papel é, transferindo os ganhos de sinergia, eu tenho que maximizar o resultado, eu tenho que melhorar o GOP do hotel ao máximo, a geração de caixa e garantir, acima de tudo, uma valorização patrimonial, porque a gente está lidando com um investidor, né, de real estate, de imóvel. Ele olha aquilo quase como até mais do que renda variável aquilo, né, porque ele é dono de empreendimento que você investe numa renda variável, você não tem chamado de capital. No hotel você tem chamado de capital. Se faltou caixa, você tem que fazer chamado de capital. Então, assim, a nossa responsabilidade é garantir que essa rentabilidade ela remunera o valor investido. Né? E essa dinâmica é complexa. Mas você tem, no lado do top line, da receita, a preocupação hoje, ou a gente vê muita oportunidade hoje, porque a gente ainda vê um espaço relevante para aumento contínuo de ADR, de diária. As ocupações ainda não estão nos patamares históricos para a pandemia. A diária, sim, essa acelerou, mas a gente vê espaço para uma aceleração ainda maior. E tem uma terceira vertente importante, que eu acho que o setor como um todo acordou, não só a gente, mas a gente está muito focado, que é você potencializar, maximizar as receitas auxiliares, né, que são receitas que a gente chama de outras receitas, enfim, que é a operação de alimentos e bebidas e outras fontes de receita que trazem um negócio adicional, uma receita adicional importantíssima para o empreendimento sem necessidade de investimento adicional.
com exceção de operação de A&B, que você tem que equipar o restaurante, a cozinha e o restaurante. Tá? Mas isso muda o patamar de performance do hotel, não só do ponto de vista de geração de receita e margem e caixa, mas também percepção de qualidade. Os NPS melhoram muito quando você opera diretamente o restaurante do hotel. Né? Então, acho que essas são as diretrizes mais importantes para a receita e, evidentemente, dentro do ADR, né, da diária média, você tem a oportunidade de mercado, mas também uma necessidade importante, uma oportunidade grande de se trabalhar o retrofit dos hotéis. Né? A gente reconhece, e não só nós, assim, existe um volume de equipamentos que estão muito defasados no mercado e a gente tem que agora aproveitar, inclusive, o impacto do PERS e trabalhar no processo de retrofit, que quando você faz o retrofit hoteleiro, você consegue trazer o ADR para um patamar relativamente, significativamente maior, melhorar a rentabilidade. Tá? E na questão de custos, assim, eu acho que o mais importante, né, nós somos um negócio de intensivo de mão de obra, então qualquer atividade que otimize a operação, ela é benéfica, então centralização, automação de processos, isso traz benefício, mas a gente também vê outros drivers importantes aí na eficiência operacional. Uma delas é a eficiência energética, né? A outra é você conseguir desenvolver, tendo uma estratégia de canal, de multicanal, diretos e indiretos, você aumentar a participação do canal direto para reduzir o custo de comissão, que é relevante. Né? E desculpa interromper o seu raciocínio, Gerson, mais uma vez, mas como é que está isso, né? Essa trajetória começou lá atrás com o Let's Atlântica, tem pouco tempo, relativamente. Como é que está essa performance das vendas diretas? A venda direta, na verdade, a venda direta ela sempre existiu, né, com a gente. Hoje ela representa mais do que um quarto da venda total. Só que você tem um pedaço disso que é a central de atendimento, um pedaço disso é o walk-in e tem um outro pedaço que é uma venda muito eficiente que é... Mas o walk-in ainda tem. Alguma coisa, mas ainda tem. Então, assim, a gente já tinha um canal de distribuição, né, um site próprio, mas ele foi muito melhorado, a gente investiu em melhoria, a gente criou uma marca, a gente criou um programa de milhagem para estimular esse canal, não só para fidelizar, mas também para estimular esse canal, que é o Let's Atlântica, que ele deve já fechar o ano de 2025 representando perto de 9% das vendas totais, que já é nosso segundo canal, ele só perde para o Booking, né? Então a gente acredita que ele tem esse duplo papel, ele fideliza, mas ele também traz eficiência em custo de distribuição. Né? E um outro elemento importante em hotelaria, seguindo a linha que também olha a questão do e-commerce, é a gente usar a nossa escala. A gente criou um marketplace, que é o Provera, que é um agregador, é um shopping de fornecedores de produtos, serviços e itens de CAPEX, de reforma, para todos os hotéis, onde a gente faz boas negociações e disponibiliza essas negociações num site. Mas só para os hotéis da rede? Só para os hotéis da rede. Tá. E a compra, inclusive, ela é opcional. Não é uma compra obrigatória, mas o nosso papel é ter o melhor produto no melhor custo para que ele faça sentido para o hotel e dessa forma a gente traz ganhos para a operação. Escalar isso para o mercado está nos planos? Faz sentido? Não. A gente entende que a finalidade do Provera é trazer ganho para a nossa rede. A gente pode até considerar uma expansão, uma abertura, com quanto que isso traga benefícios, que a escala que isso traga beneficia a rede existente. Né? Mas o foco é a rede hoteleira, a nossa rede hoteleira. Eu estava pensando um pouquinho na sua fala inicial, quando o Vinícius perguntou sobre o que é hotelaria, se é um bom negócio ou não, e no seu comentário, trazendo de uma maneira muito simplista, é complexo. Eu posso tomar vinho? Por favor. Pessoal, ele não está aqui só para decorar, né? Vamos contextualizar aqui. Já passou das 5 da tarde, então tá liberado aqui. Não é que a gente está aqui de manhã, não, né, começando os trabalhos tão cedo, tá? Só para deixar claro aqui. Embora sejamos todos adultos aqui. Sem né? dúvida. Mas voltando pro ponto, a síntese do seu comentário é que a hotelaria é complexa. Ela depende de muitas coisas. Eu vou tentar trazer um raciocínio um pouco mais simplista e te perguntar em que momento que a gente está. Eu quero dizer com isso, hoje em relação ao nosso setor, a gente está numa fase de aceleração de resultado? Está numa fase de desaceleração?
estabilidade. E para te ajudar um pouquinho nessa construção, o que me chama a atenção? Do ponto de vista econômico, existe uma tendência que ela é desaceleração nos próximos anos. A gente tem o PIB que chegou a crescer 3 ao longo dos últimos anos, 2, agora alguma coisinha até 2018. Tem algumas questões também de risco fiscal, tem algumas questões que tornam os economistas um pouco mais desconfortáveis. Isso bate em taxa de juros, isso bate também em desvalorização do real. De uma forma simplista, o nosso cenário econômico ele é pelo menos modesto. Quando a gente olha para a hotelaria em si, ela cresceu bastante ao longo dos últimos 2 anos, especialmente. Quanto mais a gente cresce, maior a base, e de alguma forma o crescimento percentual na mesma magnitude não se torna tão simples. Mas a gente não tem novos hotéis em estruturação de uma maneira relevante. Logo, a pressão de demanda vai continuar existindo. Nesse raciocínio, quando a gente coloca tudo isso na mesa, qual que é a mensagem para o setor? O que vem pela frente em termos de tendência de resultado? A gente vai continuar crescendo como crescemos nos últimos 2 anos? Ou a gente tende a esperar resultados um pouco mais modestos, na sua opinião? Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo aqui, porque eu não sou nem economista e muito menos profeta, né? Mas a gente trabalha com cenários e eu estou otimista. Eu acho que a gente está entrando num ciclo expansionista e que ele vai ser mais longo do que 2 anos, tá? E acho que além do elemento que você falou, né, a gente tem um elemento de pressão positiva de demanda, uma latência de aumento de oferta, que é natural do setor, eu vou falar um pouco disso, e uma mudança de comportamento de consumo, né, um pedaço disso que foi impactado pela Covid, e outro pedaço que é uma questão geracional, é uma questão de momento, que não tem nada a ver mais com Covid, que quando você junta esses fatores na equação, a gente vê aí um ciclo de 5, eu vejo um ciclo certamente de 5 anos de expansão do país, alguns falam de 10 anos, né? Até porque tem questões também geopolíticas que interferem aqui. E você colocou bem, Pedro, eu acho assim, a lógica da expansão, ela tem duas variáveis importantes, né? Uma é o cenário macroeconômico, principalmente a questão da taxa de juros, e a taxa de juros está sujeita a câmbio, está sujeita à responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, o que nós já sabemos. E a gente tem uma situação hoje de muita instabilidade, né, muita incerteza, e também está relacionado à atratividade do negócio em si. Então, deixa eu falar um pouco da atratividade do negócio em si, das margens que o negócio está gerando nesse momento, que pode continuar ou até gerar mais no futuro, né? E é interessante porque isso foi um aprendizado, a gente já teve uma conversa sobre isso, e eu falei, a hotelaria é um negócio cíclico, né? Às vezes ela é contraintuitiva quando você compara o setor de hotelaria com o ambiente macroeconômico. Não bate, não encaixa. Inclusive é importante porque o investidor tem que ter esse entendimento, ele tem que ter essa perspicácia, né? E quando a gente olha, por exemplo, eu acho que a gente está agora no momento que tem as variáveis, elas estão enfileiradas de forma positiva, né, tanto de oferta quanto de demanda, para um crescimento sustentável de médio e longo prazo. O que não aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Nos últimos 10 anos, em 10 anos, o setor enfrentou as 2 maiores recessões da sua história. A recessão do mercado Brasil, a recessão de 2015 e 2016, né? Só que essa recessão, o Brasil encolheu 8%, o setor encolheu 30%, ele encolheu 30%, a queda de RevPAR foi de 30%, e por acho que 2 elementos principais é que a recessão ela chegou, houve uma retração de demanda, existia um pipeline de contratação de novos hotéis existente, baseado na perspectiva positiva que não se materializou. Esses hotéis foram sendo lançados, então a demanda cai, a oferta aumenta, o setor muito descentralizado, reagiu muito mal nesse momento, baixou preço desnecessariamente. O que aconteceu? O RevPAR, normalizado pela inflação, ele caiu 30%. Enquanto a economia encolheu 8%, o setor encolheu 30%. E aí a gente entrou e foram 2 anos, inclusive a recessão, eu digo, no setor de hotelaria, ela não durou 2 anos. Ela entrou em 16 e começo de 17, então ela durou um pouco mais. Ela foi mais intensa e mais longa. E a gente começou a ter entrar numa rota de recuperação em 2019, e veio o muro, que foi a pandemia, a gente bateu no muro. E a pandemia foi muito diferente, que eu acho que a pandemia até deixou legados muito positivos, né?
coisa que eu acho que a recessão econômica não sim. deixou. Acho que assim, aí teve um impacto severo de 2 anos, mas o que aconteceu? O mercado de desenvolvimento, né? Os desenvolvedores, os pipelines secaram, o setor reagiu bem na recuperação, principalmente gerenciando muito melhor preço do que gerenciou na primeira crise. A recuperação de preço ela veio muito à frente da recuperação de ocupação. Mas favoreceu, porque a demanda estava aquecida também. Sim, né? mas assim, o setor ele Eu teve essa entendi o que você capacidade falou, de... Então, assim, de precificar geralmente melhor, o que você tem? Tem mais inteligência. Você tem uma queda, a primeira coisa é recuperar a ocupação, a partir da recuperação de ocupação vem... Não, tanto é que a ocupação não recuperou, Vini, a gente ainda tem potencial. Sim. Então, isso trouxe um momento que a gente está agora, que é o quê? Olha, você olha para a demanda, e a gente tem que se comparar com 2020, eu gosto de me comparar com 2013, que foi o último ano antes de primeiro Copa do Mundo e Olimpíadas, e depois recessão. Que esse ano foi, para mim, o ano de referência de RevPAR na hotelaria brasileira. Quando a gente olha o ADR de agora, né, a diária média de agora com 2013, e normaliza com a inflação, a gente ainda está 8,5%, 9% abaixo do que foi a diária de 2013. Isso me deixa crer que há espaço para aumento de preço, acima da inflação por mais 2 anos. Aí eu pego o seu ponto, mas existe uma questão também com relação à demanda que potencializa ainda esse aumento de preço, que é o seguinte: o mercado corporativo ainda está recuperando, ainda tem espaço para recuperar. Existe um fator indutivo muito forte no setor, que é o aquecimento do negócio de entretenimento ao vivo, que é um grande gerador de ocupação, de viagem de ocupação. Então isso é muito positivo para a gente. Você tem, na pandemia, você teve uma ressignificação da questão de viagem. Então as pessoas valorizam a viagem mais que antes. O brasileiro descobriu o Brasil. Você tem também uma questão interessante, que é a tecnologia e o home office. Eles criaram uma flexibilidade que permite viagens híbridas, negócio, lazer, o leisure, que se fala. Isso tudo é uma realidade positiva que, para mim, nos dá uma perspectiva de que a gente pode almejar um nível de ADR acima do que foi 2013. E ainda tem outra questão, que é uma questão estrutural, que é de mudança de paradigma, que é, primeiro, está entrando uma nova geração no mercado de consumo, que tem uma outra relação com o consumo, que valoriza muito mais a experiência do que a posse. Com a vida, não quer ter filhos. Exatamente. E aí, quando você fala consumir experiência, a viagem e, consequentemente, a hotelaria é um item importante de consumo, muito mais do que posse. Você tem... Só um parênteses, desculpa. São 3 coisas fundamentais, assim, né, dessa nova geração. Não quer ter filho. Não quer ter casa própria. Não quer ter carro. Própria. Então sobra para viajar, realmente. Exatamente. E eles viajam. E eles viajam muito. Então, quando você soma tudo isso, né, ainda tem para mim um impacto, que eu li um estudo da McKinsey, que tem aí uma estimativa de que nos próximos 5 anos vai ter uma inserção de mais 1 bilhão de viajantes no mundo, principalmente egressos da China e da Índia. Mas a gente não atrai muito turista estrangeiro? Tudo bem, mas alguma coisa vem para cá. Alguma pressão vem para cá. E com essas questões tarifárias globais aí, de repente... Aí a questão cambial também nos favorece. Sim. Né? A gente tem um outro patamar hoje de câmbio, né? Enfim, que não vai mudar, mesmo que ele caia um pouco, a gente tá barato para o viajante internacional, e o brasileiro é mais barato viajar no Brasil do que viajar para fora. Mas eu vejo oportunidade até mais no mercado corporativo, porque sim, se essa briga tarifária continua, e que o que você vê de tarifa que foi imposta para a China, que foi imposta para o Brasil vai ser um mercado atrativo para se colocar empresas aqui, porque a gente tem uma tarifa menor que vários outros mercados, tem um mercado doméstico grande. Eu acho que assim, pode atrair negócios. Eu acho que você falou a coisa importante. O Brasil é um grande mercado por si só, tá? Essa perspectiva que eu dou positiva, ela não depende do viajante internacional. Sem dúvida. Se vier, é ótimo. E eu acho que a gente tem que ter uma outra discussão. A gente deveria ter um foco nisso.
políticas públicas voltar. Mas a gente não, essa é outra discussão. outra discussão. Essa é a minha perspectiva otimista, ela considera o mercado doméstico. Ponto. Nessa visão, Gestas, tem algum macro mercado ou macro produto em destaque? Porque você fala o seguinte, olha, sou otimista em relação ao potencial de resultado dos nossos negócios. Apesar de ter uma economia modesta, a gente tem ainda um espaço para aumentar a ocupação, que não veio tudo como vinha antes, e a gente tem também um espaço para aumentar tarifa, que não veio tudo como vinha antes. E quanto mais perto a gente chega de um pico sazonal de ocupação, mais fácil é equilibrar esses fatores e trazer crescimentos que sejam relevantes para o nosso negócio. Logo, os nossos ativos eles tendem a se valorizar, principalmente enquanto não tem hotéis em desenvolvimento de maneira relevante no país. Perfeito. Acho que ficou clara a mensagem. Isso para um Brasil, só que o Brasil é um país continental. E aí, se a gente tentar fazer um zoom in, falar, olha, nessa perspectiva de valorização de ativos, eu vejo mais espaço onde? Em qual perfil de cidades? Em qual perfil de produtos? É no econômico? É no mid-market? Estão nas capitais? Está no interior? É no lazer? É nos negócios? Quais são é legal. os principais mercados na sua visão? Todo mundo faz essa pergunta e a gente se faz essa pergunta todo ano para planejamento estratégico de 5 anos e a resposta sempre é todos. Todos têm oportunidade em todas as regiões, em todos os segmentos. Só que são jogadas diferentes, né? E com tempo, estratégia e esforços diferentes. Mas a gente não abandona nenhuma delas. Então, o que eu acho interessante você falou, o que acontece agora é que a oferta, os pipelines de lançamento secaram de todo mundo, né? Por outro lado, a atividade de desenvolvimento, a área que desenvolve novos contratos com incorporadores e investidores, ela nunca teve tanta atividade. Então, o que a gente percebe, o que a gente fez, né, o que a gente acredita. A Atlântica ela é originalmente uma empresa, que ela foi constituída há 25, 26 anos atrás, era uma empresa multimarca de bandeiras internacionais, que atuava no segmento corporativo em mercados primários. Tá tudo na matéria, consultem depois. Uma entrevista que ele me deu há pouco tempo, ele falou exatamente a mesma coisa. E a gente entendeu que, olha, tem muita oportunidade. Eu posso ir para mercado secundário e terciário. Eu posso ter mais marcas. A gente tinha 17 marcas, hoje a gente tem 32 marcas, né? Eu tenho novas modalidades, ou novos modais de hospedagem, que eles endereçam, eles atendem alguma oportunidade de demanda num prazo mais curto, ou preenchem uma forma de funding, né, dadas as limitações de fazer funding de hotel no Brasil. O que a gente entende e a gente está muito ativo também em entrar no segmento de lazer, né, principalmente depois que o brasileiro descobriu que o Brasil é um país com vários destinos interessantes para viagem de lazer. Então, a gente entende, primeiramente, onde a gente está, continua tendo oportunidade. Tem cidades mais difíceis e mais fáceis. São Paulo, por exemplo, a maior cidade, o grande mercado, ainda tem muita oportunidade em São Paulo capital. Ponto. O Rio, segundo mercado, mais difícil. Por que mais difícil? Relativamente mais ofertado, com comportamento de demanda muito mais errático do que aqui. Então você tem que ter um cuidado enorme quando você expande lá. Nova oferta lá. E nova oferta lá muito difícil. Muito difícil, exatamente. A nova oferta tradicional de hotelaria é muito difícil. Mas aí você pega outras capitais. Aí pra gente, a gente tem uma visão muito própria. A gente precisa melhorar a presença, por exemplo, em Salvador, né? Espero estar anunciando novidades boas em breve aqui, vou dar em primeira mão para o Vini, mas assim... Então a gente olha dessa maneira, tá? E o mercado secundário e terciário, você tem um perfil de hotelaria econômica, onde você ainda tem uma presença muito forte de hotéis independentes, que você pode converter, né, para uma operação de franquia ou de administração, né? E para isso a gente tem que ter contratos mais leves. Mas aí nesse mundo eu tenho o mundo do agronegócio, que tem uma dinâmica econômica própria, que tem muita coisa desenvolvendo no Centro-Oeste. E os destinos de lazer. E os destinos de lazer, eles, né, inicialmente teve assim no curto prazo uma corrida de incorporadores olhando a multipropriedade como uma forma de fundear empreendimentos, segmento de lazer. Só que agora a gente começa a ver o investimento hoteleiro
tradicional olhando esses destinos, a gente está muito ativo, né? Então a gente está olhando tudo. Então, sim, a gente não vê especificamente, olha, eu não quero abandonar nenhuma dessas oportunidades. Agora, para isso, o que é importante, né? Para a gente tem um portfólio de marcas muito extenso, a gente ser flexível para trabalhar com formatos de contrato que vão desde a administração completa até o que a gente chama uma franquia light, apenas com uma assinatura, né, um soft brand da Atlântica, por exemplo, e explorar também novas formas de operação, né, de hospitalidade, como é o STR e a própria multipropriedade. Não olha outra coisa, que eu lembro que nessa entrevista, por exemplo, lá atrás, até student living a gente viu. Isso, voltar para isso não... A gente está sempre aberto para avaliar. A nossa tese é o seguinte, a gente chama de é o alcance do braço. Você definiu bem, a gente se enxerga como uma plataforma de provimento de serviços de hospitalidade. Ela é completa, ela é eficiente, eficaz, ela é robusta, dá compliance para o investidor, né? Enfim, e a partir daí, se tem um negócio de hospitalidade que a gente possa atuar sem sair das nossas competências core, a gente vai sempre avaliar. Tá. E que tenha volume, tem escala. Tá. Né? Porque se não tem escala, o nosso jogo é um jogo de escala. Se não tem escala, a gente não vai fazer. Sim. Você vai entrar em operação de hotel boutique? Pô. Não tem escala pra gente. A gente não agrega valor operando um hotel boutique. Queria te fazer uma pergunta sobre, você citou ele nominalmente aqui, mas queria falar sobre o PS. Hoje, assim, aí eu quero que você bote o seu chapéu de CEO da Atlântica mesmo. É uma questão de conta, né? Você tinha lá um benefício que te dava uma margem expressiva e você não vai ter mais. Você tem geração de caixa suficiente para repetir o resultado que você teve nos anos anteriores com o PERS? Você acha que a indústria está preparada para isso? Vamos lá, eu acho que a gente tem que tratar esse tema com muita maturidade, né? Como empresário, como executivo e como cidadão, né? Uma rápida aqui. Judicializar, nem pensar. Qualquer questão relacionada à judicialização, a gente trata como classe no FOB. Então tem discussão, estamos olhando, tem debate. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva, Vini. Assim, vamos lá. Eu queria me posicionar. Sou altamente contra. Tudo bem. Mas entendo quem fala sobre isso. Deixa eu dar um pouco Vamos olhar primeiro os aspectos positivos do PER. Vamos começar então, desculpa, eu vou voltar atrás. O setor continua sem o PS? Claro, ele tem que continuar. As margens e a geração de caixa caíram bastante. Caíram. Tá? A gente voltou ao patamar de dificuldade que a gente estava em 17 e 18? Não. Não. A gente deveria brigar para a manutenção do PS, eu acho que sempre, por uma razão óbvia. Por previsibilidade regulatória e jurídica no país. Sim. Você tem um projeto de lei, não sei se foi projeto de lei ou enfim, que foi aprovado. Sim. Primeiro foi vetado pelo presidente, depois foi aprovado, foi homologado, entrou em vigor, teve o apoio do novo governo. Tá? O contrato era um contrato de 5 anos. Perfeito. E a partir do primeiro ano do novo governo, o projeto foi atacado de forma recorrente todo ano. E a gente se defendeu. Então, assim, do ponto de vista de previsibilidade legal, né, e eu estou aqui, eu tenho que convencer investidor internacional, sempre um problema você falar de Brasil quando essas coisas acontecem. O programa não era de 5 anos, como é que ele pode cair para 2, cair para 3? Aí nós temos essa situação complexa no Brasil. Enfim, então, essa é a primeira questão. Ele cumpriu um papel, ele durou 3 anos. Né? Nesses 3 anos, ele cumpriu um papel relevante. Né? Boa parte, depende de empresa a empresa, mas ele ajudou a uma geração de caixa adicional para recompor fundo de reserva, né? Para devolver capital integralizado que os investidores tiveram que fazer, né? Para poder fazer algum tipo de reforma, para recontratar pessoas. O setor ele tem um viés social, um impacto social muito relevante. Então, assim, desse ponto de vista,
A nossa briga vai ser, olha, o contrato era de 5 anos, o contrato você cumpre, ponto, ponto, não se discute, tá? O importante é, nós sempre trabalhamos, considerando a estabilidade do país, a gente sempre trabalhou, desde que o PERSE foi promulgado e entrou em regime, com 2 orçamentos, o orçamento com e sem PERSE, exatamente para entender o risco Brasil. E com a premissa olha, no médio e longo prazo, esse negócio tem que se viabilizar sem o PERSE. Até porque, no cenário ideal, o PERSE acabaria daqui a 2 anos. Então, se por um lado tem esse impacto, por outro lado, vamos reconhecer, as operações melhoraram, né? Agora é um trabalho da gente se readequar, a gente está pronto, a gente tem o orçamento pronto, a gente sabe o impacto. Ele é relevante? Ele é relevante. A vida segue. Né? Eu tenho que viabilizar a minha empresa com ou sem com ou sem o benefício. Tá? Eu, como cidadão, aquilo que você pontuou isso, como cidadão, acho o seguinte, a previsibilidade é uma questão importante, o contrato precisa ser cumprido, efetivamente, mas as coisas mostraram, a gente mesmo publicou distorções no programa, né? Tudo bem, mas se é a distorção, quem audita? Quem tem que quem tem que medir e regular, que faça o trabalho. Tem dúvida, eu até brinquei, assim, uma matéria que eu escrevi, que o cara lá do iFood, da área jurídica lá, ele que merece uma estátua, aquele cara. Sim. E não vou entrar em temas polêmicos aqui, mas enfim. Mas no final das contas, em termos práticos, que a gente deixa de receber com o fim do PERSE e o que a gente consegue trazer de valor incremental dentro do nosso negócio. O impacto... Esse balanço, ele pode ser ainda positivo em curto prazo? Quando eu falo curto prazo, não. 2025. Não, de forma alguma. Curto prazo, de forma alguma. Você tem uma queda de margem que vai ficar na ordem de 3% a 4%, isso é contábil, e você tem um impacto no caixa mais relevante, porque você tinha um pedaço grande do benefício, era below the line, era lá embaixo. Era CSLL e imposto de renda. Então isso é impacto em caixa, na veia. Isso é ainda maior. Né? Então isso é recuperável este ano? Não. O que nós trabalhamos é a gente se preparar e ter um processo de comunicação com os nossos parceiros e clientes. Olha, tem essas 2 realidades, plano A e plano B. A vida segue no plano B. Deixa eu aproveitar para brincar aqui de investidor. Pô, até porque... Vou tomar um vinho. E naquela visão de investidor, aquelas reuniões que são reuniões leves, tranquilas, você tem, de um lado, um potencial de incremento de resultados ativos atuais, toda aquela história que a gente contou, olha, um pouquinho mais de ocupação, diária vem, alguns botõezinhos que a gente consegue apertar ainda no setor, que não está no seu ápice de maturidade ainda, então tem espaço para trazer coisas novas. Do outro lado, puxam o PERSE, isso te traz um gargalo relevante em termos de resultado, o investidor fala, como é que a gente compensa isso? Né? Da onde que a gente traz? E aí talvez o eixo expansão, ele seja relevante. Eu queria entrar um pouquinho nesse sentido. Sobre expansão, primeiro, em termos de conversão, hoje é o principal eixo relacionado à possibilidade de trazer novos negócios em curto prazo? Curto prazo, não. Curto prazo, não. Curto prazo, não. Curto prazo, não. Eu te pergunto se é curto prazo, desculpe te interromper. Estou falando curto prazo em 2 anos. Porque quando você traz ativos novos, o prazo de desenvolvimento no Brasil ele é relativamente longo, a não ser que você já tenha um pipeline comprado. Agora, você vai começar a negociar hoje, fecha contrato, aprova o projeto, e assim vai. A gente está falando, às vezes, de 3, 4, 5 anos de desenvolvimento. Então, por isso que eu comento, como trazer dinheiro novo em curto prazo no eixo de desenvolvimento. Curto prazo, não. E até vamos separar, né, Pedro? Uma coisa é a expectativa do meu acionista. Outra coisa é a expectativa do meu cliente, que é o investidor hoteleiro. Então, a expansão não necessariamente traz benefício para o meu investidor hoteleiro. Só a partir do momento que eu tenho escala, benefício de escala, e transfiro de volta esse ganho para... Então, a preocupação de expansão para o proprietário do hotel é irrelevante da Atlântica. Tá? Então, a questão é... Essa é uma questão que, olha, a gente tem que conviver, a gente trabalhou o orçamento 2025 já vendendo essa realidade. Um ano sem PERSE. Aprovamos orçamentos sem PERSE, o ano inteiro. Viabilizamos os negócios, as aprovações, sem PERSE. Né? Para o investidor, ainda mais o investidor brasileiro, o investidor americano, todos os anos de PERSE, eu sou ajuizado. Eu aprovava 2 orçamentos. Né? O que eu controlo, o que eu não controlo. Então, eu acho que isso está equacionado, está endereçado. Tá? A questão do desenvolvimento, da expansão, você colocou bem.
a gente tem hoje, se eu tirar uma foto, eu tenho hoje 4.000 quartos contratados. 4.000 quartos contratados, que é um valor relevante. Para a gente é um valor relevante, tá? Esses 4.000 quartos, 60% desses quartos, 60% a 70% desses quartos, isso é tudo new build, não tem nada de conversão, é contrato, hotel contratado que eu estou no funil de lançamento. Mas aí não inclui rumo não, é hotelaria. Só hotel. Tá. Bom, não tem rumo não, só hotel, não tem STR. 2/3 desses quartos, eles vão abrir a partir de 27. Então eu tenho 2 anos assim e 27 começa a ter abertura. Por outro lado, a nossa expectativa esse ano é que a gente vai fechar o ano contratando mais 4.000 quartos. A gente nunca teve um funil tão aquecido de desenvolvimento como a gente. Só que esses 4.000 quartos que a gente está contratando vão começar a abrir de 28 para cima, de 28 adiante. Tá? E isso para a gente é uma perspectiva positiva. Longo prazo, isso é muito bom. Médio prazo, isso é muito bom. No curto prazo, como você falou, o meu foco é eficiência operacional. Perfeito. E a gente tem um indicador importante que a gente vinha numa trajetória crescente. Demanda, ocupação, preço, novas receitas, toda a eficiência operacional que foi conquistada e a pandemia ajudou, como eu falei, né, de centralização, eficiência energética, canal e tudo mais. Então, assim, a gente fechou, por exemplo, ano passado, com o PERS, um pouquinho mais de 40% de margem de GOP. Esse ano, a gente está prevendo fechar próximo de 40% com 3 meses de PERS. Então, a gente vê, sim, o que torna um negócio, considerando a instabilidade ou a incerteza da taxa de juros, o que é exatamente o que está tornando o negócio interessante e atraente para quem quer investir em hotelaria. Porque os níveis de margem estão melhorando. Por que a conversão não pode ser uma estratégia em curto prazo? Eu não falei de conversão, eu falei Eu entendi. A conversão agora. O cenário de conversão mudou. Né? O jogo voltou. Só para uma introduçãozinha, né? A gente, com o final do PERS, ele facilita esse processo. Porque antes, qualquer conversão, ela implicaria numa perda de benefícios fiscais. E isso viabilizava diversos deals. Hoje, há uma janela em relação a isso. É por isso que eu até perguntei se a conversão em si, ela não pode ser em curto prazo uma oportunidade com crescimento. Vamos lá, a conversão... De certa forma, mais acelerada em 2025. Eu até falo, a conversão ela não é uma janela, né? Na verdade, ela tinha se fechado. Ela é parte do jogo. A conversão voltou. Sem o PS, a conversão voltou a ser uma competição franca como ela era no passado. Né? E o jogo da conversão, você tem o princípio da contrapartida. Você tem um benefício e tem um risco. Eu tenho que reter contratos e eu ativamente posso trabalhar, entrar em bids de renovação, enfim. Então isso voltou. Voltou. Tá? Nesse pipeline que eu estou falando para você, de 4.000 novos quartos, tem alguma coisa de conversão. Tá? Mas assim, eu não estou vendo hoje assim, abriu um funil, abriu uma avenida e está em fila. Não, tem, porque a decisão de conversão, mesmo sem o benefício do PES, é uma decisão importante. Você tem uma operadora que administra bem há muito tempo aquele ativo, que tem uma equipe consolidada, que tem uma relação de confiança grande com o investidor, uma marca respeitada, que tem contrato vigente. Que entrega resultado. Que entrega resultado. Então, não é porque eu não tenho PERS e agora eu vou fazer uma conversão. Né? Então, a gente entende até a conversão nos vencimentos de contrato. E a gente, pelo tamanho que a gente tomou, né, o número de hotéis que a gente tem, eu tenho, em média, 30 contratos vencendo por ano, 25 a 30 contratos. Então, a gente tem uma máquina de renovação contratual que é do jogo. Então, isso voltou com essa possibilidade. Tá? Do outro lado, a gente também está sendo chamado para processos de renovação. Eu acho importante, voltou o jogo, eu acho que o momento ele pede do lado do investidor muito essa avaliação, de ter cuidado com decisões assodadas ou prematuras, baseadas só agora porque ninguém vai repor o benefício do PERS. Não se repõe o benefício do PERS trocando bandeira. Porque agora o impacto no caixa é muito grande. Muito grande. Né? Então é uma relação de médio e longo prazo. Perfeito, né? Perfeito. E eu ia falar, então assim, eu tenho uma preocupação grande, eu falo isso no FOB, é importante, da gente também ter um mercado, uma competição muito saudável.
né, de ninguém sair no mercado estruturando contratos que sejam muito ruins para a consolidação e evolução do setor, né? Então, eu acho que a gente está voltando. Não é que a janela se abriu, a arena voltou, o jogo voltou, como era, e deve ser natural, porque, enfim... Posso só pontuar aqui rapidinho? Então, pelo que eu entendi, assim, do que você falou, que esses próximos 2 anos, o resultado vai vir pela gestão, né? Porque o crescimento, a escala que você precisa para crescer mais o resultado, vai vir só daqui a 2 anos, é isso? A gente tem 2 anos, Vini, eu espero crescer nos próximos 2 anos cerca de 1.000 quartos por ano. Não, eu digo o resultado da empresa. Não, então, eu tenho um crescimento volumétrico. Ah, tá, de 1.000 quartos, sim. Ele é o grande Não driver. vai ser o impulsionador. Não, tá, é um entendi. crescimento de 3%, 1.000 quartos aqui, 1.200 ali, e tem a imprevisibilidade de conversões que podem acontecer. Você pode perder, você pode ganhar. Posso perder, posso ganhar. Então, não é o crescimento, o grande vetor de crescimento nos próximos 2 anos, para mim é o potencial de incremento de Revipar e de Trevipar, com outras receitas e ganhos contínuos de eficiência operacional para melhorar a margem. Vai lá, desculpa. Vamos lá, imagina. Vamos focar um pouquinho também no plano de expansão de inventário. Eu queria falar um pouco sobre o modelo de franquia. Assim, globalmente, as grandes empresas hoteleiras, de alguma maneira, elas foram se dirigindo cada vez mais para o modelo de franquia. Foram se tornando empresas gigantes, de alguma forma a franquia ela te traz capilaridade, ela te ajuda a crescer operacionalmente em praças que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de chegar. Para vocês, como é que vocês estão enxergando isso? Assim, pode ser uma nova fase, assim, expandir o braço de operação via franquia, via parceiros? E se pode, quais são as dificuldades que você enxerga hoje em relação ao mercado brasileiro? Não pode, como já é há cerca de 5 anos. A gente já tem hoje, do nosso portfólio de produtos, eu diria que eu tenho hoje talvez perto de 23% da minha base de hotéis já é franquia. A gente tomou essa decisão no plano de longo prazo lá atrás, quando a gente entendeu que para eu expandir no mercado secundário e terciário eu tenho que entrar com a modalidade franquia, até pela característica do proprietário, né, hoteleiro dessas regiões. Então isso já é uma realidade para a gente. Tá? E a gente faz isso com o por endosso, né, com muita flexibilidade padrão, alguma flexibilidade padrão, tem coisas que a gente não negocia. A gente faz isso com uma marca proprietária que é a Transamérica, tá? Que a gente também tem, que é o Transamérica Fit, a gente vê aí o potencial de franquia muito no segmento econômico. Estratégica aquisição, hein? Foi muito acertada, eu tenho que admitir, né? E também com outras bandeiras internacionais que, né, nos dão essa flexibilidade. Então nós temos 3 a 5 bandeiras que nos permitem fazer a expansão dos mercados secundários e terciários. É difícil, tá? É um processo de venda e de operação diferente com o investidor, como a gente está acostumado, que a gente opera um negócio, é um condomínio ou investidor proprietário altamente sofisticado, representando um fundo ou um family office, né? Lá é uma família que opera, o hotel é proprietário. Então tem uma dinâmica muito diferente. Então a gente veio quebrando uma inércia, a gente entrou em regime, tá? E quando eu olho, por exemplo, a gente tem sim um foco dedicado a expandir franquia em mercado secundário e terciário. Qual é a dificuldade? Assim, você tem que estar preparado, em alguns casos, para fazer um contrato puro de franquia com quem quer administrar. Em outros casos, você tem que estar preparado para ter um contrato de gestão, que a pessoa está lá no mercado remoto, mas ela também não quer administrar e a gente não consegue administrar. Então, o nosso desafio agora é conseguir desenvolver operadores regionais que operem bem, em conformidade com o nosso padrão, que consigam plugar, né, na nossa plataforma operacional, para conseguir capilarizar mais, acelerar mais essa expansão. Tá? Mas eu acho que, né, uma das oportunidades da hotelaria no Brasil é o segmento econômico migrar para uma hotelaria de bandeira, com padrões de qualidade e plugados numa redistribuição mais barata, que não dependa tanto de OTA, que é uma distribuição muito cara. Tá? E nesse sentido a gente olha com grande oportunidade. Perfeito. Quando você fala sobre plugar um hotel numa redistribuição mais barata, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre
marcas próprias, marcas nacionais, marcas internacionais. Em que momento você pluga uma opção, em que outro momento você pluga a outra opção? Talvez a palavra momento seja destino, né? Que tipo de produto, que tipo de destino faz sentido para os dois formatos? Eu vou falar o seguinte, a gente olha, a gente não olha, nós temos as marcas da Choice, as marcas da Radisson, as marcas da Hilton, a Wyndham e as marcas, né, a família Transamérica. A marca Transamérica, assim como as outras bandeiras, são marcas que têm padrão, têm manuais e que a gente não abre mão, a gente não flexibiliza. Então, eu não vejo com diferença. A diferença que eu tenho é que é uma bandeira nossa, né? A gente tem mais flexibilidade de, talvez, criar condições de oferta em FII que se adequem a algumas operações onde algumas bandeiras não são viáveis. Você vai a alguns mercados secundários e terciários, às vezes o proprietário ele quer uma bandeira internacional. E a gente tem que falar para ele, não cabe nesse mercado. Eu não estou falando da estrutura de FII. Não cabe, porque você tem custos dessa bandeira, né, que estão inerentes à operação, que não justificam, ela não vai trazer uma demanda adicional, ela não vai justificar uma precificação adicional que justifique esse sobrecusto que você paga. Então, o que a gente entende é exatamente isso, né? A gente entende que um diferencial nosso é eu ter um portfólio de 32, 33, 34 bandeiras, me dá a flexibilidade de poder endereçar e adequar a oferta que eu tenho à demanda da região e do investidor. Né? Deixa eu te fazer uma última pergunta, até para o nosso tempo, e talvez você leve alguns minutinhos para responder, que é a seguinte. Quem que hoje viabiliza novos hotéis no Brasil? Quando eu pergunto quem, assim, historicamente a gente teve modelo de condotel como modelo prioritário no último ciclo de desenvolvimento. Esse modelo perdeu força de alguma forma, até em razão de uma taxa de juros ainda alta. Com uma taxa de juros alta, o investidor, que é um investidor profissional, ele tem um pouco mais de dificuldade em trazer dinheiro para o negócio de hotelaria. Assim, quem que é a pessoa que está apostando no setor e o que eles estão comprando exatamente? Se eles não olham a taxa de juros em curto prazo, onde que eles estão enxergando, qual que é o viés para viabilizar esses projetos hoje? Eu acho difícil dar uma resposta generalista para essa sua pergunta, Pedro. E agora você, assim, eu acho que a gente teve aí nesse hiato da pandemia, né, de desenvolvimento, entrou oportunisticamente uma oferta muito grande dos STRs e dos multipropriedades, né, dos fracionados, que de certa maneira geraram volume para um negócio que é diferente, mas de certa maneira atende uma demanda por né, produto de hospitalidade. Isso desacelerou um pouco, principalmente a parte de fracionado, desacelerou um pouco. O mercado de hotelaria tradicional está voltando. Eu não estou vendo uma volta, pelo perfil de negociações que a gente está tratando, eu não estou vendo uma mudança estrutural do perfil. Nós temos aquele investidor patrimonial, que às vezes representa, né, um fundo de uma família, ou ela é um empresário... Quer diversificar o negócio. Que quer diversificar o negócio, ou quer fazer um investimento para alguém da família operar. E eu estou vendo as incorporadoras voltando para o jogo do Condotel. Eu já ouvi alguns comentários, inclusive a gente já teve uma mesa redonda nossa. Eu não estou enxergando o phase-out do Condotel. Não estou não. Mesmo em grandes capitais? Esse ponto seu é legal. O que a gente está vendo de hotelaria tradicional hoje, né, é muita coisa em destinos que não são as grandes capitais. Que é um produto novo, um investidor local. É um produto para o investidor local, né? Resorts de médio porte, em regiões, em destinos de lazer, perto de grandes centros. Isso está tendo muito. Tá? Mas o número de condotéis em São Paulo, não. Agora, de fato, o que a gente tem, mas você colocou bem, a gente está começando a ver, né, outras regiões atraindo expansão com esse meio de funding que é o Condotel. Mas eu falo assim, mas mudou? Não, o que a gente não vê é o investidor institucional. A gente continua não vendo. Né? Inclusive, outro dia eu estive num evento da Brain, né?
E eu sentei na mesa representando a hotelaria com todas as outras classes de ativo, né, imobiliário. E o nosso colega do BTG estava lá e eu fiz o meu papel, né? Falei, pô, você precisa dar mais atenção pra gente, né? É uma competição, é aquela velha competição. Estou competindo com logística, estou competindo com shopping, estou competindo com escritório, residencial, enfim. Mas eu acho que a gente está numa situação muito melhor do que a gente estava em 2018, por exemplo, 2019. Perfeito. Muito bom. E Branded Residences? Vocês têm inaugurações previstas aqui agora, que acho que é um produto que se alinha à necessidade do consumidor em grandes centros, mas ao mesmo tempo é uma operação também diferente, né? Não é... Mas ela é engraçada. A gente fechou o Radisson Branded Services, né? Sim. O Service Apartments. E a grande diferença, a gente olha o STR, a maneira como a gente opera o STR, a gente olha que ele é um híbrido de aluguel de curta temporada, com padrões de hotelaria, e principalmente olhando o que a gente traz de valor para o proprietário do estúdio. Porque se você tem um estúdio e você quer operar esse estúdio numa plataforma de comercialização como Airbnb e outras, dá muito trabalho. E você nunca faz um trabalho decente. Eu faço isso, é difícil. É difícil. Então a gente entende, e para isso eu tenho que ter algum volume. Tá? Mas você tem essa hibridade, né, de padrão hoteleiro e atendimento personalizado e trazer benefício para o proprietário do estúdio, plugar na distribuição, mas são unidades independentes. O Radisson Branded Apartments, Service Apartments, ele é uma operação mais fechada, é mais parecido com hotelaria. A gente tem que operar com concierge, tem questão. Então, é muito parecido com hotelaria. Mas ao mesmo tempo é uma operação bem mais enxuta ao mesmo tempo, né? Em geral, ela é bem mais enxuta. Em número ela é bem... o número de pessoas, ela é bem mais enxuta. Mas ela é menos enxuta que a operação padrão de um rumo, entendeu? Entendo. Mas a gente entende que esse é um setor que tem potencial. Os incorporadores estão de olho, né? A gente vê vários projetos sendo anunciados. Antes de a gente terminar, eu queria fazer um... Eu tô falando, olhando para... Eu deveria olhar para a tela? Não, zero. Tá certo. É assim mesmo, a gente fala. Vamos começar de novo. Eu queria aproveitar, assim, para finalizar, cara, que você desse uma atualizada, assim, claro, em grandes números. Como foi esse primeiro trimestre? Eu ouço coisas diferentes. Eu vi que, assim, foi um pouco mais difícil, o corporativo não veio como se esperava, mas ainda assim os resultados foram bons. Dá uma visão de como foi o mercado e também da própria Atlântica, por favor, para a gente finalizar. Tá. Vamos lá. O primeiro trimestre foi bom, principalmente em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, para a gente. Ele frustrou um pouco as nossas expectativas orçamentárias. E qual foi a grande frustração da expectativa orçamentária? Foi exatamente o segmento corporativo. A gente tem um portfólio muito dependente corporativo, e o carnaval, esse ano, em março, ele afeta muito o corporativo. Sim. Talvez a gente tenha errado no efeito da sazonalidade. Isso compromete a perspectiva para o ano? Não. Tá? A boa notícia do trimestre, para mim, é que, apesar da ocupação não ter vindo como esperava, principalmente pelo corporativo, a gente continuou vendo um crescimento de ADR, né, na ordem de 10% a 12% ano sobre ano. Então, considerando uma inflação que vai ser esse ano talvez de 5, 5,5%, é mais um ano de crescimento real acima da inflação, que é alguma coisa que eu venho batendo, que eu acredito, inclusive, né, nas discussões setoriais, que a gente tem que reposicionar o que a gente faz no preço que vale. Sim. Então, acho que foi volumetria. Como eu falei, esse ano não é um ano de grandes, que a gente espera ter muitas aberturas, tá? Esses 1.000 quartos de hotel vão abrir ao longo do ano. Abrimos um hotel no primeiro trimestre, temos muitas aberturas. Abrimos alguns rumos, né? Alguns STRs. Mas eu acho que, assim, no cômputo geral, foi um crescimento real ano sobre ano. Ficou 12%, tá? Drivado muito por ADR. A ocupação não veio como a gente esperava, pela questão do corporativo, efeito do carnaval. E o que você atribuiu? Só o carnaval ou você está vendo uma retração de investimento? Não. Abril já está sendo um mês bom, tá. A projeção de maio é muito boa, o corporativo está voltando. Aí ele tá em linha com o orçamento. Está em linha. Tá, legal.
Queria aproveitar aqui, antes de a gente terminar, fazer um jabá aqui nosso, assim, um merchan do Hotelier News mesmo e da própria Nocta. No dia 28 de maio a gente promove o STR Summit. Falamos um pouco disso. A Rumo estará lá conosco. Os ingressos estão à venda. Você pode ver aqui embaixo, aqui, um QR Code para você comprar e adquirir o seu ingresso. O evento é híbrido. Você pode assistir também de qualquer lugar, mas se estiver em São Paulo, puder, tiver agenda, esteja lá conosco, né, Pedro? Serão muito bem-vindos. Gestos, mais uma vez, obrigado. Valeu, demorou. Eu que agradeço. Mas foi bom. Depois de 25 convites, mentira, Pô, dois convites. convites. Nesse convite ele falou que ia ter vinho. Aí eu falei, Aí, então eu vou. aí facilitou a vida. Certo. Você quer dar algumas palavras finais, alguma coisa? Não, eu acho que sim, de novo, acho que só reforçar, né? A gente está prudentemente otimista, como tem que ser em qualquer setor. A gente está olhando no médio e longo prazo um ciclo muito favorável para o setor. A gente vê, acho que assim, o setor evoluiu bastante. Eu acho que, como o setor em geral, a gente evoluiu. Eu acho que a pandemia, essa questão que você falou do Pérsia, eu não falei, eu acho que o Pérsia, apesar de todas as brigas, ela tem um legado interessante de união do setor. E mais do que isso, né, a gente ganhou relevância frente às autoridades. Era um setor desconhecido, ignorado. Acho que foi a primeira vez que a gente teve uma política pública diretamente focada na gente, então isso que é bom. Né? Temos uma luta ainda contínua, que eu acho que o foco agora é a questão da reforma tributária, que ela tem impactos relevantes. Eu acho que é importante para o país, é importante ter uma tributação mais transparente, mais justa, progressiva, né? Como tem que ser, mas ela não pode desestimular, desequilibrar setores como o nosso, que tem um papel social muito relevante, emprega muita gente. Né? Então a gente está super otimista, ou está otimista, e volta ao ponto, eu acho que o setor de hotelaria, eu acho que esse podcast ele é muito voltado, né, Totalmente. pro hoteleiro. Sim, totalmente. Né? Então a minha mensagem para o hoteleiro que eu acho que é um momento muito interessante para estar no setor. Muita transformação, muito aprendizado, muita profissionalização, tecnologia entrando, e eu acho que tem muita oportunidade para todo mundo. Né, para crescer, aprender e prosperar no setor. Maravilha, pessoal. Chegando ao fim, antes de terminar, queria agradecer os nossos patrocinadores. Apareceu aqui há pouco a TOTUS, nosso grande parceiro. Também aqui fazer um agradecimento especial, como sempre, ao Rafael César aqui da R1, que nos cede esse espaço aqui para a gente gravar. Estamos aqui no WTC Event Center. Agradecer ao Caio, nosso produtor que está ali tocando tudo. Caio, obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Esperamos trazer outro convidado desse naipe aqui da próxima ocasião. Tá ficando cada vez mais difícil. Vamos Até lá. mais. Abraço. Obrigado. Obrigado. Valeu.